Olá, vocacionados de 2020 da nossa querida Casa Mãe da Comunidade, na missão de Joinville. Que bom estarmos juntos hoje para partilhar um pouquinho, nesta alegria da nossa vida comunitária. Eu sou a Gisélia Novaes, consagrada, membro de aliança da comunidade há 17 anos, casada com o Arnaldo Novaes há 10 anos e 5 meses, e agora, esperando então o nosso bebê de 12 semanas e 2 dias, com muita alegria. Mais uma providência de Deus na nossa vida. E hoje o tema que eu fui convidada para partilhar com vocês é justamente esse: a Divina Providência. A Divina Providência na comunidade, viver da providência. E para isso eu me utilizei aqui dos nossos estatutos também, para falar um pouquinho para vocês deste tema. O que é viver da providência? Desde o começo da nossa fundação, o Senhor já tem nos feito experimentar esta profunda confiança no seu coração providente, na divina misericórdia. E para nós, viver da providência é um aprendizado diário, Administrar os bens que não são nossos, mas são de Deus. E aí cabe a nós bem administrá-los, ou seja, viver da providência para nós, a Arca da Aliança, é trabalhar como se dependêssemos só de nós e confiar na graça como se dependêssemos só de Deus. Esse é o sentido da providência na comunidade. Uma experiência de entrega total, confiante e absoluta no coração providente de Jesus. E aí vem as fontes da providência, Onde brota a providência dentro da comunidade? De que forma? Quais as fontes? Quero trazer aqui um pouquinho essas fontes. Primeiro, da vontade livre de Deus. Um Deus que tudo sabe das nossas necessidades antes mesmo de pedirmos, Como diz o Salmo 138, Senhor, tu sabes tudo de mim. Antes que a minha boca abra, o Senhor já sabe o que eu estou pensando. Segundo, do nosso trabalho assíduo e responsável, da nossa fé suplicante, da nossa comunhão de bens, que nós vamos falar daqui a pouco, e também dos corações generosos, que aqui nós entramos como um amigo evangelizador, o nosso antigo sócio na obra, mas que mais do que um sócio, um amigo evangelizador. E entram os nossos voluntários e tantas outras formas de providência para a obra. Certo? Então, se você quiser anotar, no seu caderninho de oração, vai anotando. Depender da divina providência não é deixar de fazer a nossa parte humana, aquilo que nos cabe. A nossa providência, a experiência é viver uma providência buscada com as nossas mãos, trabalhada. E você com certeza tem acompanhado a comunidade e sabe o quanto nós trabalhamos na obra, Então, a nossa forma de viver a providência é uma providência buscada. Não é uma providência de olhar para o céu e esperar que Deus mande pronto, mas nós fazemos a nossa parte e onde nós não damos conta, Deus entra com a sua providência. A nossa forma de providência na comunidade, como eu já falei, ela é vivida com essa confiança total em Deus e numa consciência de que nós precisamos dar a nossa parte. Deus conta com a nossa contribuição. Deus quis contar comigo e com você na obra, E aí entram as formas de viver esta providência. Antes de falar da forma de viver a providência como membro de aliança, eu só queria abrir um parênteses aqui para trazer o sentido do membro de vida, o primeiro elo da comunidade. O membro de vida, como você já deve ter ouvido falar no encontro vocacional ao longo desse ano, ele vive plenamente da providência, é uma oferta total, inteira, sem reservas. Ele deixa a sua casa paterna, ele deixa o seu ambiente profissional e entra por inteiro na obra, Ele fica disponível inteiramente para a missão. Aonde o Senhor o enviar, ele irá. O membro de aliança, o segundo elo da comunidade, Somos essa extensão da comunidade fora. Continuamos trabalhando, morando nas nossas casas, tendo as nossas necessidades próprias da família, do lar, enfim.
mas que somos o primeiro destinatário, os primeiros a exercer o papel da providência na obra, através do nosso trabalho, sim, o nosso trabalho assíduo, responsável de sermos este sinal da presença de Deus lá onde estamos atuando no mercado de trabalho, e como fruto deste trabalho, nós colocamos à parte o nosso dízimo. Nós estávamos falando então, da nossa comunhão de bens. Eu até trouxe aqui para mostrar para vocês hoje, o nosso envelopinho da comunhão de bens, onde vai o nosso nome, e todos os meses, mensalmente, nós fazemos a nossa contribuição, a nossa parte para o Senhor, que passa por aqui, Com certeza logo vocês também vão ter a oportunidade de ter em mãos o seu envelopinho. Aqui no nosso envelope fala, minha comunhão de bens, A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma, tudo entre eles era em comum. E daí aqui eu queria parar um pouquinho, quando a Cibele me convidou para falar um pouquinho sobre nas fontes da providência na comunidade, como eu posso exercer, viver, experimentar essa providência sendo um membro de aliança. E aí eu trago para você a graça que tem sido para nós, enquanto membro de aliança, viver essa experiência de partilhar da minha comunhão de bens, do fruto do meu trabalho, colocar este à parte para o Senhor. E para onde vai este fruto do meu trabalho? Onde tem sido aplicado a minha comunhão de bens na obra, no carisma? Primeiro, ajudando diretamente o membro de vida, aquele que deu a vida por inteiro, aquele que entrou por inteiro na obra, aquele que não tem mais remuneração salarial, que trabalha 100% para o Senhor, mas que depende totalmente da nossa providência. E por isso o Diácono Elias vem trazendo na nossa apostila formativa e trouxe também no conteúdo do vocacional, que nós, como membro de aliança, somos os primeiros destinatários a exercer este papel da providência para com a comunidade, Então, a minha comunhão de bens, ela ajuda no tratamento médico de saúde do membro de vida? Sim. Ela ajuda numa cirurgia que o irmão precisa fazer? Sim. Numa consulta? Na compra de uma medicação? Fui colocando aqui alguns pontinhos para a gente lembrar e para nos ajudar na praticidade, Para onde vai a nossa comunhão de bens? É nessa ajuda direta ao membro de vida, que está nesta total dependência de Deus, mas que passa pelo nosso coração, pelo nosso gesto concreto na prática. É na sua necessidade básica também de higiene e saúde? Naquele desodorante que não chegou de doação, naquela gilete que também não chegou, naquele shampoo, Quantas vezes ouvimos os irmãos testemunhando, Lavei o meu cabelo com sabonete porque não tinha shampoo. E aí nós entramos como esse canal da providência, nessas necessidades básicas do dia a dia. Mas também auxiliamos as casas de missão que estão necessitadas. Atualmente nós auxiliamos mensalmente, podemos dizer, a nossa missão do Paraguai, a nossa missão caçula, onde no Paraguai as pessoas ainda não têm essa consciência de ser um sócio, amigo evangelizador da obra. E nesse período, hoje nós temos 6 irmãos de vida inteiramente na missão do Paraguai e que dependem também do nosso auxílio, das necessidades básicas e que não deixa de passar por aqui, pela nossa comunhão de bens. Uma outra necessidade específica, talvez, de um membro de aliança entre nós, que fazemos a nossa contribuição, da comunhão de bens, mas que muitas vezes passamos por uma necessidade grave de saúde em casa, por uma cirurgia necessitada, e o membro de aliança também acaba sendo ajudado pela nossa comunhão. Uma comunidade de vida, irmã da comunidade Arca da Aliança, que talvez neste tempo de pandemia tem sofrido, muito mais às vezes do que a própria comunidade, somos este auxílio também. Então são várias as formas hoje concretas de ajudarmos através da nossa comunhão de bens. Essa é uma das formas, de vivermos. Mas claro, além da comunhão de bens, nós também ofertamos a nossa vida,
Quando não estou no trabalho, eu estou na obra. Eu oferto a minha vida, os meus dons, os meus talentos, seja no ministério, seja no apostolado, seja naquele evento promovido na comunidade. Quanto trabalhamos, né? Quanto deixamos transbordar o nosso ser Arca da Aliança no fazer, no atender alguém na livraria, no promover alguém na praça de alimentação, no estender a mão nas pequenas coisas. Ali nós estamos vivendo, sendo e exercendo esse papel da providência na comunidade. Enquanto eu rezava, né, essa instância da providência, não só do membro de vida que se dá por inteiro, o membro de aliança que também faz a sua parte, mas também o terceiro elo, o membro comprometido, no seu voluntariado, também o amigo evangelizador com seu coração generoso, as doações que nos chegam diariamente na comunidade, às vezes de pessoas que nem são o primeiro elo, nem o segundo, nem o terceiro da obra, não tem um vínculo de consagração, mas tem um coração simpatizante pela obra. Ali também passa, naquela caixinha de leite que chega, naquele pó de café que chegou, naquele 1 quilo de trigo, tudo isso é experimentar a providência na obra, né? Então, quanto mais próximos de Deus, mais eu experimento a providência. Somos manifestação desse auxílio divino para toda a obra. Isso eu queria que você gravasse bem no seu coração, né? Você que está fazendo o caminho vocacional, talvez ainda se indagando sobre a forma de pertença, né? Ser vida, ser aliança, ser um terceiro elo, um membro comprometido, indiferente da forma de pertença que Deus te chama a viver, você vai fazer a experiência da providência, né? Essa experiência de depender totalmente da providência de Deus. E para isso, precisamos estar próximos de Deus. A intimidade com o Senhor me levará a ver de perto, a tocar, a sentir o quão grande é a providência divina na nossa vida comunitária, na nossa vida de consagrados, de missionários. Quanto mais próxima de Deus, mais eu vejo, sinto, percebo, vivo e experimento essa providência, que passa pela minha vida, que passa pela vida do meu esposo, que passa pela vida da minha família, que respinga na vida daqueles que caminham ao nosso lado, né? Então, quanto mais próximo de Deus, quanto mais você buscar em Deus, mais você vai entendendo, compreendendo a beleza da fidelidade para com o Senhor, daquilo que é de Deus, né? Nós não pagamos o dízimo, nós não pagamos a comunhão de bens. É a nossa parte para o Senhor, é de Deus, né? É dar a Deus aquilo que é de Deus. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E aí a nossa parte nós chamamos de comunhão de bens, que tem ajudado a muitos, né? Eu creio que é isso, né? Nós falamos um pouquinho a partir dos nossos estatutos. Viver da providência, então, é fazer esta experiência de confiar inteiramente em Deus. Mas é uma providência buscada, uma providência trabalhada e muito trabalhada, né? Quem por aqui passa na casa-mãe percebe o quanto os irmãos de vida trabalham. Acordam cedinho, tem uma rotina, né? Acordar, levantar, trabalhos rápidos, oração, setores. É uma vida trabalhada, mas é uma vida ofertada a Deus, na confiança de que enquanto nós estamos fazendo a nossa parte, Deus está fazendo a sua. E muito bem feita, né? Não nos deixa faltar nada. E um outro ponto importante, fazemos esta experiência de, dentro da nossa casa também, como membro de aliança, a mesma dimensão de dependência. Você tem uma imagem de São José na sua casa? Se você tem, que bom. Se você não tem, né, fica aí o convite. São José tem sido e é o pai da comunidade, o pai da providência, o pai intercessor, né? Sempre rezamos isso. Ide a José, São José providenciai.
Talvez lá na sua imagem de São José, colocar debaixo da imagem aquele bilhetinho, aquela necessidade que você está precisando. Ir ao sacrário e colocar ali a sua necessidade, seja ela pessoal, temporal, material, espiritual, mas saber que você pode recorrer à divina providência. Também no nosso livro, um sinal da presença de Deus, se você já tem ou se você ainda não tem, também vai falar desta providência, o viver da providência. E aqui Diácono Elias traz profundamente as experiências de providência que a comunidade já viveu ao longo desses anos. Providência no alimento, providência nas construções. Toda a construção na obra ela foi na base do mutirão, da providência de muitas mãos que por aqui já passaram para construir. Providência que nos chegou essa semana, um carrinho de pedras para a drenagem do nosso jardim, para embelezar a nossa obra. Providência que nos chega muitas vezes no desconto de alguma coisa que nós precisamos adquirir para a obra, um investimento. Enfim, providência de Deus em todos os sentidos da comunidade. E você faz parte desta providência. Como membro de vida ou de aliança, ou um terceiro elo, somos todos convidados a exercer este papel da providência na obra. Então, esse foi um pouquinho da nossa partilha sobre viver da providência. Experimentar, tocar, sentir a providência divina na nossa vida como filhos de Deus, na nossa vida como consagrados missionários, na nossa vida como discípulos do Senhor, sempre aos pés do Mestre, sempre aprendendo com o Senhor. Sempre foi assim e sempre será assim na comunidade. Um eterno aprendizado. Diácono Elias escreve no livro que o Senhor foi nos forjando numa atitude de pobreza e de total confiança nele. Foram momentos de desafio em que só nele podíamos confiar. Nós precisamos chegar neste ponto, em todas as instâncias da nossa vida, seja qual for a situação, momentos de desafio em que só nele podíamos confiar. Daria para enumerar dezenas de outras experiências vividas no cotidiano das pequenas coisas, tudo muito importante. Como eu disse aqui, quando o irmão lavou o cabelo com sabonete porque o shampoo havia acabado, pequenas coisas, e que às vezes não valorizamos porque não nos falta em casa. Mas para aquele que esperava o shampoo, a providência de chegar um shampoo, o quanto valeu, Então, como diz no livro, tudo muito importante. E hoje mesmo, com o crescimento da obra, a comunidade vive esse espírito de pobreza e de abandono. O Senhor nunca nos deixou faltar em nada, exceto quando pedíamos algo que não nos servia. E mesmo assim, Ele nos dava outras coisas que nem havíamos pedido, mas que sabia que estávamos precisando. Então, que nós possamos fazer esta experiência no concreto da nossa vida. Sermos fiéis a partir do pequeno, a partir do pouco, a partir do início como iniciantes vocacionados, mas a minha fidelidade me levará a muito mais. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Eu creio, você crê? Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. E se eu for fiel? Se
passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Cante isso para você, cante isso na tua vida, cante isso no teu tempo de solteiro, de casado, de celibatário, o celibato temporário enquanto não se define a vida em forma de pertença, o estado de vida. Cante isso sempre na tua vida. Se eu for fiel no pouco, Deus me confiará mais. E não tenha medo de que Ele te confie mais, porque à medida que o Senhor nos confia mais, Ele também nos concede a graça para isso. Concede-nos o que ordenas e ordenas o que quiseres, Senhor, na nossa vida. Passa também pela nossa razão. Quando nós falamos da providência na comunidade, não fiquemos meramente numa providência financeira. O financeiro é apenas um meio para o fim, mas o fim da comunidade é a evangelização, é alcançar almas para Jesus. Infelizmente ou felizmente, precisamos do financeiro para fazer com que toda essa evangelização, essa estrutura que você está vendo aqui, possa acontecer. E isso passa também pelo nosso coração, passa pela nossa comunhão de bens, passa pela nossa generosidade. Terminamos cantando este refrão. Sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. E eu me despeço aqui de vocês com uma alegria imensa de poder partilhar este tema que me arde o coração, que vai muito além de uma providência, de uma mera providência, mas nós estamos falando, tocando numa providência divina, que vem de Deus e que tem alimentado a comunidade durante todos esses anos. Louvo a Deus aqui pela providência dos irmãos que estão aqui comigo para me ajudar, fazendo acontecer este momento. A Cibele, o Bruno, a providência do dom dos irmãos, o tocar, o cantar, Eu me arrisco aqui junto, vou atrapalhando o Bruno, mas é toda esta providência que passa pelo nosso coração e que possa chegar no teu coração. Até mais!